Meu nome é Grazi Fernandes e eu vim aqui para falar sobre câncer e como é ter câncer aos 30. A primeira coisa que eu quero falar é que ter câncer não é uma sentença de morte. Até agora eu ainda não recebi uma carta dizendo a hora, o local e o dia da minha morte. O propósito do canal é informar, pois foi algo que senti e ainda sinto necessidade desde o momento em que eu ainda nem sonhava com tumor ou câncer ou qualquer outra coisa do tipo. Tudo começou em 2016, quando fui trabalhar nas Olimpíadas como intérprete. E lá eu comecei a perceber que todo o meu desenvolvimento cognitivo estava ficando mais lerdo. Como vocês podem ver, ainda está um pouquinho mais lerdo, mas vou melhorar com o passar do tempo. Então, na volta das Olimpíadas, eu fui procurar um neurologista e foi tudo quando eu descobri que eu tinha uma lesão cerebral. E nessa lesão cerebral, meu médico disse que não era nada, que era uma gliose, uma possível gliose, e que eu tinha que conviver com isso. Bom, saí do consultório pensando, meu Deus, o que é uma gliose? Como conviver com uma gliose? Sendo que o médico pouca informação me deu do que era gliose, mesmo eu tendo cutucado tudo que eu poderia ter cutucado o médico. Chegando em casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Entrar na internet e procurar o que é gliose. E chegando na gliose, 1 milhão de coisas. Sendo que uma delas, que mais me assustou, é que eu teria um retardo mental, talvez breve. Então, pra mim, que trabalha com letras, eu pensei, meu Deus, ficar retardada. Desculpe os termos, mas foi isso que eu pensei. Então, a partir desse momento, eu fui viver minha vida. E em fevereiro de 2017, eu tive uma convulsão em São Paulo. E lá me levaram para o hospital e eles tinham todo esse amparo neurológico de pronto atendimento, que é uma coisa que a gente não tem no interior de São Paulo. Chegando no hospital, a médica já foi me encaminhando, fazendo todos os testes. Ela achava que eu estava tendo um AVC e já foi me encaminhando para fazer uma outra ressonância magnética. Nessa ressonância magnética, ela e outros 3 neurologistas informaram que não era essa gliose, que eu tinha então um tumor. E eles me informaram aquilo e disseram que eu não poderia sair, que eu teria que ficar internada ali naquele hospital por alguns dias para realizar outros exames. Após voltar para minha casa com esses exames, fui para um outro neurologista e sem falar nada para o neurologista, porque eu queria ter certeza de alguém, de um médico a quem confiar, porque o primeiro que eu fui, eu não poderia confiar, porque ele me passou um diagnóstico errado. E eu esperei o que ele tinha que falar para ver se ele iria dizer alguma coisa que fosse tumor, que fosse gliose. E é que ele pediu todos os exames para mim, novamente, mas já com suspeita um tumor mesmo. Então, nesse segundo médico, eu já senti mais segurança. Ele já tinha me passado uma suspeita mais correspondente com o que esses outros 3 neurologistas tinham me informado em São Paulo. Depois eu refiz os exames e realmente eu fiz um exame mais avançado de que localizou o tumor, o tamanho. Essa necessidade que eu senti, essa falta de, o médico não olha na sua cara, você entra no consultório, ele te atende em menos de 5 minutos, te passa um remedinho para você tomar por 6 meses, porque tá afetando toda a sua ansiedade, as suas emoções, né, porque te dá um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, e aí eu não sabia o que fazer, a não ser tomar esse remédio e esperar 6 meses. Aí eu fico pensando, eu esperei 4 meses, imagina se eu tivesse esperado mais 2, mais 6, ou se eu mesmo não tivesse voltado para o médico. Porque se não é nada, como o médico disse que não era nada, que era uma coisa que ele nem sabia de onde tinha vindo, poderia ter sido um AVC, poderia ter nascido com isso, poderia ter sido de uma batida forte na cabeça. Então, se eu tivesse ido embora e nunca mais tido voltado, eu poderia, daqui, sei lá, alguns anos, alguns meses, morrido mesmo de um tumor cerebral ou de qualquer outro lugar. Então, essa é a intenção principal, informar mesmo sobre as coisas que nem sempre, ou a maioria das vezes, pela minha experiência, é que os médicos não nos informam. E a internet também não nos informa. Eu tô aqui para falar um pouco do que eu aprendi de perguntando mesmo para médico, para pessoas que estavam vivendo comigo, para enfermeiros e tudo isso, sabe? Mas que eu senti necessidade mesmo. E é isso, pessoal. Acho que por hoje é só e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, espero que tenha gostado. Tchau, tchau.